Fala Futurists, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje no nosso encontro a gente vai ver como são os testes, como eles funcionam na prática e quais são as vantagens que a gente tem ao utilizar testes na nossa aplicação. Vamos lá? Bom, então voltamos aqui e como que a gente vai fazer? A gente vai basicamente fazer o teste da página 1, tá? A página 1 eu fiz algumas mudanças bem básicas, tá? Eu coloquei aqui além, né, do P1, tá? Eu coloquei aqui um button aqui embaixo e a gente vai testar para ver se esse button vai ser reconhecido na página. Os testes, eles funcionam para a gente ver, por exemplo, se o botão está funcionando, ou se alguma tag ela consta, né, na nossa tela. Voltando aqui, perfeito. Então, para a gente poder testar, tá, a gente tem o costume de colocar o teste, né, com o mesmo nome do nosso arquivo. Então, eu coloquei aqui page1.test.js, tá certo? E vamos lá, como que a gente vai montar aqui? Então, primeiro, né, a gente deve definir um bloco de teste por meio do comando it, tá? E a gente vai fazer o agrupamento de vários testes para ser realizado por meio do comando describe. Então, o bloco a gente coloca it, mas para a gente fazer ali o agrupamento desses blocos, a gente faz através do describe. Tudo bem? Vamos ver aqui um pouquinho mais na prática, ó. Então, vamos lá. Então, vou começar aqui importando o React, né, para a gente poder ter aqui. E vamos já aproveitar e fazer... Deixa eu só tirar aqui. Ó, então, vamos só aproveitar aqui e fazer a instalação, né, da nossa biblioteca aqui. Vamos lá. Então, para fazer a instalação da biblioteca, a gente coloca npm, tá? A gente coloca o install, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai colocar tracinho save, tracinho .dev, .dev não, só tracinho dev, desculpa, dev, tá? E aí a gente vai colocar aqui testing, tracinho, library, aqui, traço react, tá? Então tá dessa forma aqui. Aí ele vai fazer a instalação, tudo certinho, é bem rápido e pronto, tá instalado. Então vamos lá continuar, né, aqui na nossa aplicação. Então a gente já fez aqui o import, né? A gente vai fazer o import agora de duas coisas bem importantes. Então vou fazer o import aqui. Primeiro vai ser do render e também do screen. Então esses dois aqui são bem importantes para a gente vai ver o porquê. E também a gente vai fazer o import aqui, né, da nossa page 1. Então, da nossa página 1. Então, page 1. Perfeito, vamos lá. Então a gente vai fazer aqui uma const. Aqui a gente vai fazer component whopper. Aqui a gente vai fazer igual, fazer uma arrow function. Ok. E aqui a gente vai dar um return, que é basicamente para a gente dar um render aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai renderizar a nossa page 1. Então aqui, ó. Então, sempre que a gente quiser renderizar, tá, a page 1, a gente vai centralizar aqui no component wrapper. Então vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Ok, então vamos lá. Continuando aqui, lembra que eu falei que os blocos a gente faz com it, né, mas os conjuntos a gente faz com describe. A gente vai colocar aqui describe. Aqui de dentro o que a gente coloca? A gente coloca basicamente qual é o nome desse grupo. Então se é um grupo falando sobre botão, eu posso colocar como alguma coisa como, por exemplo, componente ou, por exemplo, tag botão. Perfeito? Então aqui tem a tag e a estrutura, como que a estrutura aqui funciona. Então depois que eu coloquei o nome, aí eu vou colocar uma vírgula. Vou colocar aqui, abre e fecha parênteses, e vou fazer, né, uma espécie de arrow function aqui. Então, ela vai ficar dessa forma. E aqui dentro, né, deixa eu dar um espaço, aí eu vou chamar o it, que é, né, o que eu vou usar para descrever os blocos. Então aqui, aí eu vou colocar, né,
qual é a função desse teste específico. Então, eu vou colocar aqui, ó, deve renderizar o botão corretamente. Então, essa é a nossa descrição. E por que isso é importante? Porque quando a gente fizer o nosso teste, dando erro ou não, a gente vai receber essa mensagem. Então vai ficar fácil para a gente identificar qual foi o teste que deu errado, né? Ou, no caso, pode ter dado certo também. Então vou colocar vírgula aqui, vou fazer o mesmo esquema da arrow function. Vou abrir aqui, tá bom? E aqui eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou colocar uma const, vou colocar aqui button. E o que essa const vai receber? Ele vai receber, né, os dados ali do meu component wrapper, que é quem está renderizando a page 1. Então eu preciso renderizar a página que eu estou querendo testar para ver, né, se ela especificamente está funcionando ou não. Se fosse outra página, eu renderizaria outra página. E por assim por sequência, certo? Eu sempre renderizo a página que eu quero ter a informação. Então, perfeito. Renderizei aqui, ok. Mais para baixo aqui, eu coloco um outro comando importante, que é o expect. Então, expect de esperar, né? Então, o que você espera que aconteça? Então, vou colocar aqui um parâmetro bottom. E aqui você coloca um ponto e vai ter muitos e muitos comandos para você poder escolher. Então, o que eu espero? Aí eu coloco aqui, ó, to match snapshot. Opa, tinha um pontinho aqui. Desculpa aí. Aqui, to match snapshot. E aí eu aqui abro e fecho parênteses. Aqui, perfeito. Então, aqui, deixa eu só colocar aqui o ponto e vírgula para ficar certinho. E perfeito. Ó, então, aqui está tudo pronto, o nosso teste. Tá? Então, a gente utilizou aqui o método toSnapshot, tá? Para poder a gente fazer esse teste do quê? Basicamente, para ver se esse botão está sendo renderizado, né, da forma correta. Então, esse toSnapshot em específico, a gente consegue tirar meio como se a gente tirasse a foto, né, de antes e o depois. A gente faz essa comparação, né, e vê se ele está sendo inserido, né, da forma correta. Então é uma forma bem interessante mesmo que a gente tem de fazer essa consulta, né, para ver se as coisas estão sendo renderizadas da forma correta. Então ele faz, né, então, só lembrando, ele faz a comparação do componente renderizado com a fotografia criada do componente. Tudo bem? Então, vamos lá fazer o teste em si. Então, como que a gente faz esse teste? O teste ele é bem simples, ele funciona de uma forma até parecida quando a gente faz para rodar, né, com o npm run start. Só que aqui a gente coloca npm run test. Aqui ele vai fazer o teste. Vamos ver o que vai dar, se vai dar certo, se não vai dar certo. E deu certo. Então, passou no teste, tudo tranquilo. Então, o nosso botão está sendo renderizado da forma correta. Tem formas que, se você colocar, né, ele não encontrasse, ele colocaria aqui como falha. Então, a gente pode até fazer o teste aqui. Ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Ó. To be in the document. Então, vamos ver aqui. Se eu mudar aqui, o que acontece? Vamos ver se dá falha, se não dá falha. Vamos lá descobrir. Então, npm run test. Vamos ver aqui o que vai dar. Ó, então, ele vai marcando o tempo. Geralmente é bem rapidinho, principalmente que só tem um aqui, né? Aqui, ó. Então, aqui no caso, deu falha, tá? E aí, ele sempre aqui, ó. Ele sempre deixa a mensagem, que nem eu falei para vocês, né? Que é importante por isso, porque aí ele coloca, ó, dentro do describe, né? Dentro do agrupamento de tag botão, né? Tag botão. Aqui o deve renderizar o botão corretamente, que é o nosso bloco, né? Aqui aí ele fala o tipo do erro, né? Aí ele fala to be in the document is not a function. Então aí ele mostra qual é o problema que está sendo relatado ali. Tá? Então, através desse problema, a gente consegue trabalhar para achar a solução correta. E
se vocês me perguntarem, né, a grande pergunta, por que eu devo fazer isso? Simplesmente porque é a melhor forma de você testar o seu site e garantir que todas as funções estão ocorrendo da forma que você planejou que ocorresse. Então, em empresas, isso é extremamente valioso, né? Programadores que conseguem fazer esses testes unitários. Então, sempre se lembrem, tá, de fazerem isso nos sites que vocês forem fazendo a partir de agora, para isso se tornar um hábito, para quando vocês, né, entrarem para o mercado de trabalho, vocês já terem esse hábito, porque, né, acontece com muitos programadores, inclusive comigo, que tive que aprender isso já no mercado. E isso é um trabalho muito a mais que não é necessário. Você pode adquirir esse hábito durante o estudo, que é muito mais fácil, facilita a sua vida, né, e facilita a vida da sua equipe também de quando você conseguir seu primeiro emprego na área. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês não tenham ficado sem dúvidas, mas, como eu sempre digo, se você ficou com dúvida, você pode assistir tudo de novo, né, para você ver parte por parte. E se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato para tirar suas dúvidas. Pode conversar com os seus instrutores, que eles vão poder te ajudar a encontrar a melhor forma, tá bom? Fica o convite também para você consolidar seus conhecimentos adquiridos até aqui no seu conteúdo online. Tá certo, pessoal? Mas eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo tranquilo. Então, esse vídeo eu fiz um vídeo extra, tá? Para mostrar para vocês as coisas que a gente veio aprendendo, né, nos nossos últimos vídeos, para a gente começar a colocar em prática no nosso projeto, tá certo? Que é o Future Images. Então, o que é o Future Images? Como vocês podem ver aqui na tela, vocês provavelmente estão lembrando de um site muito parecido, né? Que é basicamente o Google Imagens, né? Então, se a gente for aqui no Google, né? For aqui no Google, especialmente aqui na parte de imagem, ó. Então, a ideia, né, a gente fazer aqui uma coisa bem parecida mesmo, né? Então, só em questão de, a gente pode ver que é bem parecido, né? Aqui, ó, até efeito de sombra, aqui os botões, né? Aqui a gente tem todo esse efeito de sombra também. Quando a gente pesquisa alguma coisa, por exemplo, soccer. Vamos lá. A gente coloca aqui, a gente tem o resultado de imagem. Quando a gente, né, abaixa a nossa barra de pesquisa, ela vem junto com a gente. E isso funciona de uma maneira muito parecida aqui, né, no nosso projeto também. Então eu vou colocar a mesma coisa aqui, né, soccer. E vai vir também imagens, e quando a gente abaixa, né, a nossa barrinha de pesquisa também acompanha aqui a nossa tela, tá? Então essa é a ideia para a gente fazer, a gente vai trabalhar nesse projeto, tá certo? E então eu vou começar a fazer a estruturação com as coisas que a gente já viu até agora, tá bom? Então vamos lá. Bom, então perfeito, pessoal, então vamos lá, vou aqui abrir o Git Bash, né? Clica o botão direito, clica para abrir o Git Bash, e aqui então vamos colocar o comando para a gente fazer a nossa criação, né? O nosso CRA. Então a gente coloca npx create. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Aí, ó. Fica um pouquinho melhor para vocês verem, né? Então vamos lá. Então npx create react app. E a gente vai colocar o nome, que aqui vai ser Future Images. Esse vai ser o nome do nosso projeto, então perfeito. Como vocês sabem, demora um tempinho, então eu vou pausar o vídeo e volto assim que terminar. Bom, então já terminou aqui a instalação. O que a gente vai fazer? Né? Eu gosto de abrir aqui e abrir direto na pasta, né, da Future Images ou do seu projeto, para a gente já entrar na pasta exata que a gente vai utilizar, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Bom, então perfeito. Então entramos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o comando code espaço ponto final para abrir o nosso arquivo lá no VS Code, né, direitinho, para a gente economizar um pouco de tempo. E pronto, perfeito, estamos aqui. Então aqui, o que a gente vai fazer primeiro de tudo? A gente vai fazer uma limpeza no nosso arquivo. Então começando pela pasta public, tem alguns arquivos que a gente não vai utilizar, tá? Não é necessário a gente ter. Como por exemplo esse aqui, esse manifest, a gente vai excluir ele. A gente vai também ter essa robots, esses dois logos a gente também vai tirar e vai ficar... Vamos deixar aqui só aqui o ícone, né? E também o index. Vamos deixar só os dois aqui. Aqui agora a gente vai na pasta do CRC e a gente vai excluir alguns arquivos também, tá? Por enquanto a gente não vai fazer teste na nossa aplicação, então a gente pode excluir também.
talvez quando vocês fizerem não venha esse arquivo de teste, tá? E simplesmente o motivo é porque vocês talvez não tenham instalado ainda, né, a Testing Library. Se vocês já instalaram, vai vir também, tá, dessa forma. Então eu posso excluir esses dois, eu posso excluir também esse Report Web Vitals, tá? O logo e também o app CSS. Também posso excluir ele, não tem nenhum problema. Então eu gosto de deixar, tá, só o index CSS e o app. Tem gente que tira também o index CSS, mas eu particularmente eu prefiro deixar porque a gente tem um controle de imagem inicial melhor. Tudo bem? Então vamos só fazer uma limpeza aqui, ó. Então se eu rodar agora vai dar erro porque a gente não tem mais, né, o arquivo app.css nem o logo, então a gente precisa excluir para não dar erro de importação. E aqui no index, a gente também vai ver vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui no caso, então, tá tranquilo, né? Não tem nada. Aparentemente não tem nada que a gente excluiu, então perfeito, a gente pode continuar aqui. Então vamos lá para o app. E aqui no app a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma limpeza aqui em todo o conteúdo. Então a gente fez a limpeza aqui, a gente pode tirar essa classe, então não tem nenhum problema. E vamos deixar só em fragmentos. O que é fragmento? É basicamente quando você quer deixar o seu código mais limpo, então, né, você não deixa uma div que não vai servir de nada para você. Você só deixa aqui aberto e fechado a tag. Então isso aqui a gente chama de fragmento. É um recurso do React, tá? Que começou a partir da versão 16, se eu não estou errado. Então isso ajuda a gente a ter um código um pouquinho mais limpo. Então a gente deixa aqui só os fragmentos mesmo e vamos lá continuar, tá certo? Bom, então perfeito. Vamos lá. Aqui, opa, eu estou importando o app CSS. Não, isso aqui são das mudanças. Show de bola. Vamos lá, então continuando aqui. Opa, aqui, perfeito. Vamos lá, então, próximo passo. O próximo passo, então, é a gente criar como que vai ser a estrutura aqui das nossas pastas, tá? Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu crio sempre aqui, tem uma página, uma pasta que eu vou chamar de Pages, tá? E é onde a gente vai colocar as nossas páginas. E depois eu também coloco aqui uma outra que eu chamo de Components, que é onde a gente vai colocar os nossos componentes. E depois eu coloco uma outra pasta chamada Assets, que aqui vai ter um pouquinho de tudo, tá? Então tudo que a gente pode, vamos dizer assim, que a gente chama de ferramentas ou recursos que a gente vai utilizar, a gente pode colocar nessa pasta Assets, tá bom? Mas vamos construir primeiro as páginas. Então vamos aqui dentro, aqui a gente vai criar, tá? A gente vai criar aqui a pasta, vamos colocar index, tudo bem? Vai ser onde a gente vai colocar a nossa página inicial. E a gente também vai criar uma outra pasta que a gente vai chamar de search. Então vão ser essas duas páginas. Vamos criar já o arquivo aqui. Então eu vou criar o arquivo aqui index.jsx. Se vocês me perguntarem por que JSX, e é simplesmente para ajudar, né, a nossa aplicação a reconhecer que aquilo é um arquivo React, né? Então esse JSX é basicamente onde você pode fazer a união, né, do HTML, do JavaScript e, se você quiser, até CSS, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas por enquanto vamos deixar aqui então index, então JSX. Vamos criar aqui também no search, tá? Aqui então search.jsx. Perfeito. Aqui dentro, então, vamos criar então primeiro a estrutura, né? Vamos importar o React aqui dentro. Ok. A gente vai fazer então componentes funcionais, tá certo? Não esqueçam disso. Então vamos colocar aqui export, aqui index. Opa, esqueci de colocar aqui function. Aqui index. Coloca, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, chama o nosso return aqui dentro, abre e fecha parênteses também. E aqui sim a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui também fragments. E a gente vai escrever aqui index. Para ficar bem simples, só para começar a nossa aplicação mesmo. Aqui a gente pode só copiar e colar para ficar um pouquinho mais rápido. Então aqui eu só preciso mudar o nome. Então aqui eu vou colocar search. Pronto, show de bola. Aqui também, né? Preciso colocar aqui também, search. Então, muito bom.
Então aqui a gente já tem as nossas duas páginas. A gente não vai ter estilização ainda, a gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais para frente quando a gente aprender os pré-processadores, tá? Então por enquanto a gente não vai mexer com isso. Bom, e depois qual que é o próximo passo? O próximo passo que eu gosto de fazer é a gente trabalhar então com o nosso sistema de rotas, tá? Então vamos lá para fazer a instalação. A gente pode fazer a instalação por aqui ou a gente pode fazer pelo nosso Git Bash. Mas eu vou escolher fazer pelo Git Bash, tá? Eu gosto mais. Então, npm install, né? Aqui eu coloco o izinho, react, tracinho router, e aqui DOM. Então, npm e react router DOM. Simplesmente assim, tudo bem? A gente vai colocar aqui, dar o enter. Vai instalar aqui bem rápido, geralmente a instalação dele é só alguns segundos. Vamos ver, e perfeito, ó. Então já instalou. Podemos aqui diminuir e vamos lá, então como que a gente cria? Eu crio aqui dentro da pasta Assets, tá? Vou criar uma pasta, sempre separando com pastas, tá bom, pessoal? Para sua aplicação ficar muito fácil de ser entendida quando um outro programador, né, for mexer ali na sua aplicação. Então eu vou colocar o nome da pasta aqui de Router, para ficar, né, bem simples ali para ele. Aqui dentro da pasta Router, aí eu vou colocar meu arquivo, que é o router.js. Aqui dentro, e aí a gente vai trabalhar então daquela forma que a gente tinha visto já. Então, vou vir aqui, fazer o import aqui do React. Perfeito. Vamos abrir também mais um componente funcional. Então a gente coloca export, function, e aqui coloca router. A gente abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves, dá o return, abre e fecha... acabei mudando aqui de página. Abre e fecha parênteses também aqui. E vamos lá. Então, vocês lembram, né, que a nossa tag py vai ser aqui o browser router. Muito bom. E depois disso, a gente vai ter a segunda tag, que vai ser o routes. Ela aqui. E dentro dela, a gente vai ter aqui o root. Aqui, peraí. Aqui, root. Então, muito bom. Dessa vez ele já importou automaticamente para me ajudar aqui. Então, a gente vai fazer isso 3 vezes. A gente vai chamar 3 vezes aqui. Então, aqui e aqui. Bom, perfeito. Então, aqui esse comando que eu fiz é o Alt F, tá? Ele te ajuda a fazer, já dá uma ajeitadinha na página para ficar certinho. É uma boa dica. Então, vamos lá. Então, a primeira página que eu vou colocar aqui dentro é a index, né? Então, a gente coloca index, chama element, igual, abre e fecha chaves, e a gente vai colocar a nossa tag aqui dentro, que é, né, a nossa index. Então, index, clica para ele fazer o import automático e fecha a tag. Então, aqui a gente vai ter que, a gente não coloca mais o index, tá certo? Porque o index é só para a nossa página inicial. Aqui a gente vai colocar, então, um atributo chamado path. E aqui a gente coloca barra. Aí a gente vai colocar search, porque é a página de busca, né? E a gente coloca outro barra e coloca aqui, ó, 2 pontos, params. Então, o porquê que eu estou fazendo isso? Quando a gente vê uma aplicação real, a gente pode reparar, ó, vou mostrar para vocês, que então a página do Google ela tá igual a nossa. Então tá o endereço principal barra search. Mas vocês podem ver que depois vem muitas informações, né? Isso a gente pode fazer também, mas para a gente conseguir fazer isso, a gente coloca esses 2 pontos params. Então vai ser, a gente está indicando, né, para nossas rotas que não vai ser só simplesmente barra search, porque a gente vai ter outras informações depois ali do nosso barra. Então essa é uma forma para a gente indicar que isso vai acontecer aqui no React, tá, do Router DOM. Então a gente faz isso, a gente coloca depois o Elements também, né, aqui da mesma forma, a gente abre aqui a nossa tag e aqui vai ser o search. Então eu vou lá, acho a minha página e fecho a tag. E aqui no último, não sei se quem lembra, vou dar uns segundinhos para vocês chutarem aí. E para quem falou que essa é a página de erro, tá certinho. Então a página de erro, para quem só para relembrar, né? Então a gente coloca no path, a gente coloca o jogo da velha, ou o jogo da velha não, desculpa, um asterisco, né?
e depois chama element, e a gente vai criar um elemento, né, que se a gente quiser criar um elemento fora, né, criar toda uma página bonitinha, vocês podem, mas geralmente a gente não tem esse costume não, tá? Geralmente a gente cria por aqui mesmo. Mas, se você quiser, não tem o menor problema, tá? Então vamos colocar aqui uma div, para ela ser a divpy, e aqui dentro simplesmente a gente vai colocar page is not found. Aí coloca aqui 404 e show de bola. Então a gente já tem aqui pronto as nossas rotas preparadas para poder a gente colocar aqui dentro do nosso app. Então vamos lá. Como que a gente chama aqui no nosso app? A gente abre aqui para fazer a tag e coloca aqui router. Simplesmente assim. Fecha e pronto, bem rapidinho, já está pronto então, né, o comecinho da nossa aplicação. Se a gente der um npm run start, enquanto a gente vai fazendo, né, para a gente ir vendo o resultado, vamos lá. Então, enquanto vai abrindo, a gente vai vendo aqui. Então, sempre se lembrem, tá? Então, o app a gente tem que deixar o mais limpo possível, porque aqui, vamos dizer assim, é o nosso cartão de visita da nossa aplicação. Então, quando vocês estiverem trabalhando ou procurando, né, emprego, geralmente as pessoas veem mais ou menos como é o seu clean code, se você realmente faz um código bonito de se ver, ou melhor, para se entender, quando eles vão olhar e ver que o seu código está limpo. Então, se estiver limpo, você tem mais chance de ser contratado. Então, aqui, ó, deixa eu só dar um zoom. Aqui, ó, então vocês podem ver que tem a index aqui, né? E se eu colocar aqui /search, tá, é que eu tinha colocado aqui, né, o barra alguma coisa. Então, vou colocar aqui, né, /Bruno, por exemplo. Então, aí vai vir aqui, search. E a gente já, sem querer, testou, né, a nossa página de erro, que é page not found. Então, a gente já sabe também aqui. Bom, perfeito. Então, já sabe que está funcionando. Vamos, então, aqui, né, vamos dizer assim, para a próxima parte. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom? Podem entrar em contato com os instrutores, eles vão te informar, né, te ajudar de como tirar essa dúvida da melhor forma possível. Bom, então perfeito, pessoal, voltamos aqui. A gente vai fazer o que então? A gente vai fazer só a estrutura básica do nosso projeto. Por enquanto vai ser bem básico mesmo, mas depois disso a gente vai voltar, né, e ir trabalhando melhor de acordo com o nosso aprendizado. Então aqui na Index, a gente pode sempre se basear no nosso objetivo final. Então a gente... Opa, deixa eu só tirar esse zoom aqui. Pronto. Então a gente sabe que então nossa página inicial ela vai ter uma imagem. A gente vai ter aqui, né, um input e aqui um botão. Então é bem simples a estrutura, né? Então a gente pode já colocar isso daqui. Então a gente vai colocar essa div para ser a div principal. Opa, acabei excluindo sem querer. Aqui, perfeito. Então a gente vai colocar aqui uma image. Tá bom? Aqui uma image, tudo bem. Aqui embaixo um input, do tipo texto mesmo, é isso aí. A gente tem um placeholder, né, que é, como vocês podem ver, de procurar imagens. Então a gente coloca aqui placeholder, procurar imagens. E depois do input a gente vai ter um button. E aqui ele está como pesquisar, né? Se eu não me engano aqui, pesquisar. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Não, é buscar. Então vamos colocar aqui seguindo o padrão. Então, buscar. Pronto. Então, perfeito. Vamos lá dar uma olhadinha para ver como é que tá. Deixa eu só voltar para cá. E aqui, ó. Então, tem o nosso input, tem o nosso botão. Por enquanto, a gente não vai ter mais do que isso, porque a nossa imagem, a gente não colocou nenhuma imagem, não setou nenhuma imagem aqui, então ele vai ficar sem nada, né? Mas vamos lá para o search agora. Como a gente está fazendo só o básico mesmo, não tem problema. Então, só lembrando, né? Se a gente pesquisar aqui, não sei se vai estar funcionando, porque eu parei aqui, deixa eu ver. Era soccer, né? Ainda está funcionando. Então, aqui a gente pode ver que é bem simples também, na verdade, né? A gente vai ter aqui o nosso header. Então, ele vai ser um componente à parte, ele não vai fazer parte da nossa aplicação. E aqui dentro a gente tem um grande grid.
tá? Então, se vocês já estudaram já sobre o display grid, e a gente vai aplicar ele aqui na nossa página. Tudo bem? Mas vamos lá, então só para a gente não perder o costume, então aqui em componentes a gente vai criar uma nova pasta e colocar aqui como header. E dentro dessa pasta a gente também vai criar um arquivo chamado header.jsx. Perfeito. E aqui a gente pode ver que no nosso header, deixa eu colocar aqui a nossa aqui estrutura, né, para ficar legal. Aqui dentro, aqui a gente coloca header. Perfeito aqui. E vamos lá. Então, aqui o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar uma div. Aqui, tudo bem. Vamos lá. Então, a gente também aqui dentro vai ter também uma img, né, uma imagem. Por enquanto, a gente não vai colocar nada, né, porque a gente ainda não tem a imagem. E depois a gente vai colocar também um input. Aqui um input. Opa. Aqui do type. Aqui também text, né? Aqui também do placeholder. Placeholder. Aqui tá também, quando eu tiro aqui, o que aparece? Procurar imagens também, né? Então, procurar imagens. Muito bom, muito bom. E aqui dentro, então, eu vou fazer, por último, um botão. Porque se vocês separarem, aqui também tem um botão. Então, vou colocar também um botão aqui. Então, buscar. E perfeito, perfeito. Já temos aqui o nosso header. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai colocar esse header dentro do nosso search. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar uma divpy aqui. Tudo bem? E aqui a gente vai chamar dessa forma. Header. Aqui ele já importa automático, né? E a gente só fecha aqui. E pronto. Então o nosso header, que a gente exportou como header, ele já está aqui dentro, né, do nosso search. Vamos ver como é que fica aqui? Vamos dar uma olhada. Então, se a gente colocar aqui, né? A gente pode colocar aqui então search barra do Bruno de novo, né? Então vocês podem ver que tem a mesma estrutura, né? Tem aqui também o nosso input, o nosso buscar e também teria uma imagem se a gente tivesse já setado alguma.